Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade à nossa revisão do segundo bimestre, né? Vamos ver agora configuração eletrônica. Muito bem, pessoal. Se vocês perceberam que quando a gente viu os modelos atômicos, né, na nossa última aula, o que foi que a gente percebeu? Percebeu que os modelos atômicos foram evoluindo no quesito elétron, foram melhorando o conhecimento da disposição, da configuração eletrônica, como os elétrons se comportavam em relação ao núcleo. Se você perceber, eu vou trazer aqui um pequeno resumo dos três principais modelos para vocês perceberem que eu estou falando que essa partícula chamada elétron, a evolução no conhecimento, né, dele, que significou também a evolução dos modelos atômicos. Eles estão intimamente ligados, esses dois. Vamos ver aqui, por exemplo, no modelo de Thomson, o experimento de Thomson descobriu a partícula elétron, né? No modelo de Rutherford, Rutherford descobriu o quê? O grande, o imenso vazio que existe, né, entre o núcleo atômico e a sua eletrosfera. Esse imenso vazio onde a radiação está passando. Então ele descobriu que o elétron vagava, digamos assim, né? Como ele disse, orbitava o núcleo, com grandes espaços vazios aí. E o átomo de Bohr, né, o modelo de Bohr, entendeu mais ainda o elétron, como o elétron, ao invés de orbitar de qualquer forma o núcleo, o elétron estava disposto em camadas ou níveis energéticos. E de um nível para o outro acontecia um salto eletrônico, né? O elétron podia ser energizado, ou seja, absorver energia, e saltar de um nível para outro. E quando o elétron voltava para o seu estado fundamental, né? Ou seja, um estado que ele girava em torno do núcleo, porém com energia mínima, então ele não emitia energia, ele só emitia se ele absorvesse energia e depois ele devolvesse essa energia, né? Nisso ele foi percebendo isso, percebeu que cada devolução de energia emitia um fóton de cor diferente, né? Como vocês veem aqui na escala. Então, veja que Bohr também foi um grande conhecedor do comportamento dos elétrons. Por isso que os modelos avançaram conforme o conhecimento do elétron, do comportamento do elétron também avançou. Perceberam, né, essa coincidência? Então, vamos falar de distribuição eletrônica. O que é isso? Eu tenho os elétrons, né, do meu átomo, então eu preciso distribuí-los. E como é que eles foram? Como é que eles são distribuídos? A partir do modelo de Bohr, né, que foi que ele propôs, o modelo dele, o modelo de camadas estacionárias, ou seja, camadas fixas em que o elétron estava ali girando no mínimo de energia possível, ou seja, sem emitir energia. Ele só emitia se ele fosse estimulado com uma fonte de energia para poder absorver e saltar da primeira camada para a segunda camada, ou do primeiro nível para o outro. Nisso, Bohr nomeou as camadas eletrônicas ou níveis, né? Se eu considerar camada, eu nomeio com letra. Por exemplo, aqui a letra K. Por exemplo, a letra K, né? A segunda camada ele nomeou de L e assim sucessivamente foi nomeando as camadas. Se eu quiser considerar níveis eletrônicos, o primeiro nível, como vocês podem ver, é a primeira camada K, ela é a mais próxima do núcleo, ou seja, os elétrons que estão nessa camada estão menos energéticos. Conforme eu avanço, vocês veem a seta aqui de energia crescente. Na camada L, o que acontece? É o nível energético 2, ou seja, um nível mais alto de energia. Os elétrons que estão nessa camada 2 estão mais energéticos, né? Tem mais energia. E assim sucessivamente, na camada M ou nível 3, eu tenho elétrons mais energéticos do que o da 2 e de que o da camada 1.
Então, nessa compreensão, né, através daquele experimento que a gente acabou de ver a animação, Bohr conseguiu montar uma tabela, né, das camadas e os seus números máximos de elétrons possíveis. E também conseguiu perceber, sabe o que, pessoal? Que além das camadas, entre uma camada e outra, existia subníveis, como se tivesse degraus aqui, subcamadas, onde os elétrons estariam provavelmente aqui localizados, dependendo do subnível energético. Ou seja, entre as camadas existiam também divisões, onde provavelmente aí estaria o elétron orbitando. Então a tabela completa ficou assim, pessoal. Aliás, antes da tabela, vamos ver os enunciados, né, as propostas de que Bohr fez. E depois eu mostro a tabela montada. Então, o que foi que ele deduziu com aqueles experimentos? Que a distribuição estava em níveis, como eu já mostrei, e também em subníveis. Cada um desses subníveis também tem um número máximo de elétrons. Ora, se a camada em si possui um número máximo, então ela é distribuída entre esses subníveis. Os níveis ou camadas também podem ser chamados de subníveis ou subcamadas, né? Eu tenho uma camada e dentro da camada eu tenho divisões. E essa também, depois do conhecimento de níveis e subníveis, o cientista Linus Pauling foi quem propôs a criação de um diagrama para que relacionasse o número de elétrons com cada subnível em ordem crescente de quê? De subnível energético, ou seja, de elétrons mais ou menos energéticos. Como foi que ficou esse diagrama? Ficou do seguinte modelo. Veja só, aqui temos uma tabela completa da onde nasceu o diagrama, né? Onde temos a camada, que é simbolizada com uma letra. Temos o nível energético, né? Que é simbolizado com um número inteiro. E temos dentro do nível possíveis subníveis, que são quem? S, P, D e F. Vocês estão vendo aqui um expoente 2, quer dizer o quê? Que nesse subnível S, que é o menos energético, né, no caso, ele só possui 2 elétrons. No subnível P, no máximo, ele pode conter 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons e no subnível F, 14 elétrons. Se você fizer uma correlação do número da camada do nível com o total de elétrons, verá que os subníveis são complementos para totalizar o quê? O número máximo de elétrons dentro da camada. É como que eu tivesse um guarda-roupa, que são as camadas, e as prateleiras, os compartimentos, são os elétrons. Aliás, são os subníveis. E as meias, as cuecas, as coisas estariam dentro das gavetas. Ou seja, os elétrons seriam as meias, né? Vamos ver como é essa relação. A camada K ela admite no máximo 2 elétrons, que estão dentro de apenas um subnível. A camada L admite no máximo 8 elétrons, que estão dentro de quê? De 2 subníveis, 2s2, 2 elétrons, e 2p, que é o segundo subnível, 6, né? Então, 6 mais 2, 8, ok. Camada M, ou terceiro nível eletrônico. O 3 para indicar qual é o nível, né? Aí vai S, P e a camada M dá para ir até o subnível D, que admite no máximo, se você somar 2 mais 6, 8, 8 mais 10, 18. Camada N, ou subnível 4. Como é ela? 4 por conta do nível, certo? E o subnível vai ter o S, vai ter o P, vai ter o D e o F, né? Chegou até o F, ou seja, é uma camada relativamente grande, né? Aliás, é a maior camada, né? E no máximo, se você contar o 2 mais 6, 8, 8 mais 10, 18, 18 mais 14, 32 elétrons no máximo, né? A camada O não tem segredo, é uma repetição. A camada P, pela lógica, né, exponencialmente falando, pela lógica matemática, era para ser maior do que a O.
pela questão crescente dos números de elétrons, mas observou-se, né, nos experimentos que ao contrário, a camada P vai se reduzindo, né? Ao invés de 4 subníveis ou 5 subníveis, na verdade ela só tem 3, ó, o S e o P e o D, que totaliza 18. Então ela é uma repetição da camada M. E a camada Q é uma repetição da camada L. Veja só. Mesmo ela estando no nível 7, na camada Q, mas ela só tem 2 subníveis possíveis. O S e o P, totalizando no máximo, 8 elétrons. Veja que interessante, pessoal. Se nós observarmos a camada como uma pista, uma rodovia, cada camada dessa, se você olhar para cada subnível aqui, ó, se eu fizer aqui um tracejado, por exemplo, eu estou vendo o quê? Que a camada K é aquela pista de uma via só. A camada L já tem 2 subníveis, se transforma numa pista de 2 mãos, né? Aqui a camada K é mão única. Camada L é indo e vindo, mão dupla. Se eu for para a camada M, ó, eu passo o traço aqui na tabela, eu imagino uma rodovia com 3 vias, né? E se eu avançar para a camada M, para a camada N e O, eu consigo ver uma rodovia, ó, com 4 vias de acesso. É como se fosse uma rota. Imagine que a camada é um espaço, a rota de um avião, e dentro dessa rota possível, o avião vai escolher uma dessas vias. Essa é uma alusão que eu gosto de fazer para as camadas eletrônicas. O elétron está naquela camada, mas está numa rota pré-determinada por conta do nível energético dele, né? O nível energético dele é quem vai dizer provavelmente onde ele está orbitando. Tranquilo? Vamos ver agora o tão famoso diagrama. O diagrama deriva, deixa eu voltar aqui dessa tabela, se vocês observarem. Deixa eu limpar aqui para vocês verem o diagrama nascendo. O diagrama, Linus Pauling percebeu que os subníveis não eram organizados em ordem crescente de número, e sim de forma diagonal, ou seja, ele traçou setas diagonais em cada quadradinho desse onde se encontrava, e daqui nasceu o diagrama. Então, na verdade, ó, do começo para o final da seta é que eu sigo a sequência de subnível menos energético até o mais energético. Por exemplo, se eu for contar no diagrama, eu começo a distribuir meus elétrons como 1s2, 2s2, 3s2 não, 2p6 e 3s2. Veja que a lógica muda. É como que eu faço um zigue-zague aqui, ó. Eu volto do começo, aí eu volto para o começo de novo da diagonal. E assim eu sigo. Traço outra diagonal aqui e vou montando o meu diagrama. Aí eu volto, né, faço essa volta e começo de novo daqui. Vou fazendo meu tracejado para não ficar tão borrado. Vamos ver aqui um diagrama mais bonitinho. Vamos lá. Então o diagrama montado fica assim. Eu só não coloquei o número de elétrons aqui, mas a ordem, a primeira camada, o nível 1, ou camada K, né? Camada L, nível 2, camada M, e assim sucessivamente, né? Vou colocando conforme cada camada. Como é que ele ficaria, né? Se eu fosse colocar na sequência. Ficaria dessa forma. E quando vocês verem um símbolo desse, por exemplo, pessoal, quando estiver fazendo a distribuição eletrônica, não se assustem. Quando você vê isso aqui ou qualquer um desses, o que é que você está vendo? Você está vendo o número grande, o número inteiro, quer dizer o nível que aquele elétron se encontra. A letra, né, no caso aqui o S, quer dizer o subnível que ele se encontra. Dentro do nível, dentro daquela camada, né, que é a rodovia, lembra? Eu estou em uma faixa. Em que faixa ele está? Na faixa S, no subnível S. E esse número aqui, 2, que pode ser 6, 10 ou 2, 6, 10 ou 14, se estiver inteiro, né, se estiver completo, vai ser o quê?
quantidade de elétrons no subnível. Professor, quer dizer que no caso aqui, se um elemento químico tiver três elétrons para ser distribuído, aí eu coloco um S2 e 2S1. Eu coloco só um aqui. Correto, pessoal. Por quê? O nível S ele vai até no máximo 2. Não quer dizer que sempre ele tenha que ter 2. Ele pode ter só um. Não tem problema. O mesmo acontece com o P. O P, no máximo, vai até 6. No máximo. Mas o P pode ter 3? Pode. Quem vai dizer é o número de elétrons a ser preenchido daquele átomo. Se vocês quiserem aqui, pessoal, aqui embaixo, ó, tá em ordem crescente de subnível energético, certo? Aqui está como uma linha, né? Ficou na vertical, ficou melhor. Se vocês quiserem, eu aconselho que copiem no caderno, nessa ordem aqui, ou tirem um print, né? Alguma coisa do tipo. Essa ordem aqui, pessoal, vocês podem ter ela copiada. Ah, professor, nós vamos ter que decorar tudo isso. Conforme o uso, vocês vão começando a decorar, mas não é uma questão obrigatória. A maioria das questões, às vezes, dá até o diagrama para o aluno colocar as setas e distribuir, sem nenhum problema. Né? Dá o diagrama assim, sem o número de elétrons. Mas vocês podem copiar aqui embaixo, que vai ser uma ferramenta muito útil para vocês, certo? Então, vamos deixar de tanta conversa e vamos para a prática, né? Vamos distribuir eletronicamente quem? O cálcio 20. Está aqui o meu diagrama. Vou começar a distribuir. Porém, com uma situação, pessoal. Eu vou distribuir quem? Os meus, se é a distribuição eletrônica, os meus elétrons. Mas aqui eu estou vendo só o número atômico do cálcio. Cadê os elétrons, professor? Boa pergunta. Vocês sabem, nós sabemos que o número de elétrons, se o átomo estiver neutro, ou seja, se ele não for o íon, o que é que acontece? Se ele não tiver nenhum símbolo de carga aqui em cima, ele está neutro. Um átomo neutro tem o quê? Os elétrons igual ao número de prótons do seu núcleo. Isso significa dizer que qual é o número de elétrons deste cálcio? É 20 também, igual ao número de prótons, igual ao seu número atômico. Então, nós vamos distribuir 20 elétrons usando o diagrama, certo? Lembrando aqui, ó, o que é cada símbolo do diagrama para que você não esqueça. Vamos começar lá. 1S2, né? Primeiro subnível. Segundo subnível, 2S2. Depois 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aí você vai começando a somar. 2 elétrons mais 2 elétrons, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. Opa! Terminei. Acabei distribuindo todos os meus elétrons. Então, a distribuição eletrônica do cálcio, do jeito que está aqui, neutro, é essa. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Agora, pessoal, vamos ver de novo a distribuição eletrônica do cálcio usando outra ferramenta, porque agora nós distribuímos os elétrons através de quê? Do nível dos subníveis energéticos, né? Mas lembra que os subníveis possuem níveis e esses níveis são, utilizando a simbologia de letras, camadas eletrônicas. Então isso quer dizer o quê? Que eu posso distribuir os meus elétrons pelas camadas também, né? Existe esse método. É menos comum, mas existe. Então eu vou só mostrar ele rapidamente para vocês terem um conhecimento. Temos o diagrama, digamos que você já sabe distribuir bem no diagrama. Então vai lá, faz a distribuição, né? E aqui estão as 4 regras que são utilizadas para distribuí-lo em camadas, né? Regra número 1, se o número de elétrons for suficiente, a primeira camada e a segunda devem receber no máximo 2 na primeira e 8 na segunda. Isso significa o quê? A última camada só pode ter 8 elétrons, né? A gente joga o restante para a penúltima
e a última só pode ter 8. Ou 2, né, no caso. A segunda regra, a penúltima camada, certo? A receber os elétrons nunca pode exceder o limite de 18 elétrons. Ou seja, a penúltima camada não pode passar de 18. Lembre desse detalhe. Terceira regra, a última camada nunca pode exceder 8. A última camada, embora o átomo tenha vários elétrons, mas as contas devem bater que na última só pode ter 8. Ah, professor, e se tiver 10? Aí eu deixo a penúltima maior e deixo 8 na última, certo? E a quarta regra é, quando não há mais elétrons que cabem na última camada, devemos sempre repetir o número de elétrons da camada anterior e posicionar os restantes na próxima camada. Ou seja, se tiver mais de 18, se tiver mais de 18 na penúltima, na antepenúltima, eu repito 18, 18 e jogo para a última camada, desde que não exceda 8 também, certo? Eu faço uma distribuição seguindo essas regras para não deixar as camadas muito inchadas, né? Veja como fica, né? Na realidade, vamos ver aqui o cálcio. Tenho camadas aqui, a camada admite no máximo 2, então vai o subnível se transforma em uma camada. A camada L admite no máximo 8, né? Lembra? Então vai o 2s2 e o 2p6 se transformam em camada L. A camada M, eu já tenho 10 elétrons, falta quantos? 10. Lembra que a penúltima pode ser 8 ou 2, então eu tenho 10, eu não vou poder colocar os 10 na camada M, né? Porque ela admite, certo, no máximo até 18. Mas a penúltima eu não posso colocar. Se ela não completa 18, eu tenho que voltar para um número anterior da camada anterior, que no caso é a M. Então eu repito os 8 da M, coloco que nível? Coloco o 3s2 e o 3p6 aqui dentro, sobrando na camada N, ó, igual a regra aqui, apenas 2. Veja o que bateu na questão dos níveis. Nível 1, K. K não é a primeira camada? Nível 1. Nível 2, L, que é a segunda camada. Nível 3, M. E nível 4, N. Quarto nível energético ou quarta camada N. Veja que é a mesma coisa, né? Só que de uma forma diferente a ser feita. Tranquilo, pessoal? Vamos para frente. Vamos distribuir o cádmio 48. Jogo lá meu diagrama montadinho, bonitinho. Flecha vai, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, né? 4p6, 5s2, 4d10. Terminei? Vamos contar. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 elétrons. 48 elétrons, 48 número atômico. Terminei, né? O cádmio está neutro, não tem problema com isso. Vou distribuir entre camadas também, só para vocês lembrarem aqui as setas. Veja que tem setas cruzando por quê? O nível 2 participa da camada L. O nível 3 da camada M, né? Vocês lembram lá da tabelinha. Só é consultar em caso de dúvida. Agora eu quero trazer para vocês, quando a gente faz distribuição eletrônica, dois conceitos muito importantes, que são o elétron da última camada de valência e o elétron do subnível mais energético. Às vezes esses dois termos causam confusão, pessoal. Porque, veja só, o que é a camada de valência? É a última camada eletrônica de um átomo. A última camada é chamada de camada de valência. É onde ocorre o quê? As ligações químicas, as interações entre átomos e tal. E o elétron do subnível mais energético já está dizendo. É aquele elétron que está dentro daquele compartimento, né? Daquele subnível mais energético. Isso não quer dizer que ele esteja sempre na última camada. Espera aí, professor. O senhor disse que a última camada de um átomo é a camada mais energética. Isso é verdade. Porém, aquele elétron mais energético no subnível
não obrigatoriamente está na última camada, pode estar na penúltima. Vejam que vai acontecer exemplos que vai bater e exemplos que não vai bater. Por exemplo, o último elétron está na última camada eletrônica. Pela sequência de níveis aqui, ó, um nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Apesar do nível 4 ser o nível mais energético aqui, 4D10, mas a última camada está no nível 5, é a mais exterior. Então esse 5s2 aqui, esses elétrons aqui, são os últimos elétrons da camada de valência. Porém, o elétron do subnível mais energético é qual? É esse, porque ele é o último naquela sequência, na sequência do diagrama. Esse vai ser o subnível mais energético. Mais energético de que 5s2, certo? Pela sequência do diagrama. Então vejam que isso aqui às vezes acontece uma confusão. Às vezes o pessoal quer considerar pessoal, a camada de valência e o subnível como a mesma coisa. E não é. Não é, certo? O elétron da camada de valência é o elétron que está no último nível, na última camada. E o elétron do subnível mais energético é o que está no último subnível. Isso não quer dizer que ele está precisamente na última camada. Na verdade, ele está aqui, ó, na penúltima camada. Então, os elétrons mais energéticos vão estar onde? No 4D10 e não no 5s2. Entenderam, pessoal, essa diferença básica, certo? Então, cuidado nesses termos. Vamos fazer outra distribuição aqui, utilizando esses termos. Vamos lá. Quero distribuir o cádmio do mesmo jeito, porém, ele está na forma de íon mais 2. Opa, tem diferença, professor? Tem sim. Vamos lá, jogo meu diagrama, 1s2, 2s2. Vou completo do mesmo jeito. Tranquilo. Né? 4D10 bonitinho. Passo por camadas se quiser também. Tá. Beleza. Mas o que é que esse cádmio tem de diferente do outro? Ele perdeu 2 elétrons, pessoal. Ele é um cátion. Isso significa dizer o quê? Que essa camada, que esse átomo vai ter 48 elétrons igual ao número de prótons? Não. Ele vai ter quanto? Se ele perdeu 2, 48 menos 2, ele vai ter 46 elétrons. Então não posso fazer a mesma distribuição eletrônica, né? O que acontece? Ele perdeu quantos? 2 elétrons. Qual é o subnível mais próximo? Aliás, qual é o último elétron da camada de valência, né, no subnível 5? Se ele perdeu 2, ele perdeu esses dois aqui, ó. O 5s2, perdeu. Ele não perdeu 2, ficou somente com o penúltimo subnível, né? Ou o subnível mais energético. Então ele perdeu também a camada O, não tem mais. Ele teria se ele tivesse neutro, mas ele está na forma de cátion. Então quem vai ser o último elétron da camada de valência e o elétron do subnível? 4D10 vai ser o último elétron, pois ele perdeu o nível 5, 5s2, né? Ele perdeu isso aqui. E quem vai ser o elétron do subnível mais energético? 4D10 também. Veja aqui, ó, nesse caso, só porque ele é um íon, a minha distribuição eletrônica, a camada de valência, o elétron da camada de valência e o elétron do subnível mais energético foram o mesmo. Aqui, dessa vez, coincidiu, pessoal. Viram? Só porque o mesmo átomo, o mesmo elemento químico, só porque ele é um cátion, ele é um íon, a distribuição eletrônica muda completamente. Então, cuidado também nesses detalhes, certo? Distribuir íons é diferente de distribuir o elemento, o átomo neutro, ok? Fica a dica. Vamos distribuir esse bromo. Esse bromo está neutro, hein, pessoal? Ou não? Não, né? Ó, veja que ele está aqui, ó, com uma carga menos. Isso significa dizer que ele ganhou um elétron. Vou lá no meu diagrama, preencho meu diagrama tranquilamente, distribuindo, certo? Veja que interessante, vamos contar 2, 4,
6, 12, 18, 20, 30 e 5. Pela lógica, né, você distribui normal. Você pode fazer até assim. Se eu tenho 35 prótons, eu tenho 35 elétrons. Pá, distribui normal. Mas depois você observe se ele não é o íon. Se ele for um íon, no caso aqui um ânion, esse símbolo aqui significa dizer que ele ganhou um elétron na sua ligação. Então, em vez de 3p5, ele vai ter... desculpe, de 4p5 ele vai ser 4p6. Ele ganhou um elétron, então esse elétron tem que aparecer aqui, né? Como seria em camadas? Aqui seria a distribuição por camadas dele. E como ficaria no caso o último elétron da camada de valência? Cadê ele? E o elétron do subnível mais energético? Vamos localizá-los. O último elétron da camada de valência estará no último nível energético. Quem é o último? 1, 2, 3, 4. Aqui é um 3 de novo, 4. Então vai ser no nível energético 4. É o nível mais alto. E quem vai ser o elétron do subnível mais energético? 4p6 também. Veja que aqui de novo coincidiu, pessoal. É o mesmo elétron. Ele tanto é o último elétron da camada de valência, quanto ele é o elétron do subnível mais energético. Dessa vez coincidiu de novo, na forma do bromo, na forma de ânion, né? Vamos prestando atenção nesses detalhes. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos. Essa foi a nossa aula de distribuição eletrônica, né? De configuração eletrônica. Vamos dar seguimento, né, às nossas aulas. Até a próxima aula e fiquem com Deus.